Você já se perguntou quanto que rende 351 cotas de CPTS11, um fundo imobiliário de papel? Bom, antes de começar, eu sou o Ailton e sejam muito bem-vindos ao canal O Ailton Invest. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aqui o seu like nesse vídeo para você acompanhar todos os vídeos que a gente vem postar aí no canal. Agora vamos recapitular o que é um fundo imobiliário. Basicamente, existem três tipos de fundo imobiliário: fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário de papel e os FOFs. O que seriam os FOFs? São fundos de investimentos que investem em outros fundos. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre CPTS11, que é o quê? Um fundo imobiliário de papel, que ele é responsável por emprestar dinheiro para o segmento do setor imobiliário. Ele recebe esse dinheiro desse tomador de crédito atrelado a algum indexador. Na maioria das vezes, 90% dos contratos aí de CPTS11 é atrelado ao quê? A inflação, ou seja, é o IPCA mais alguma porcentagem. E te pergunto, você tem CPTS11 em carteira? Se você tiver, deixa nos comentários aqui quantas cotas desse fundo imobiliário você tem em carteira e se realmente ele está entregando aquilo que você esperava. E vamos dar aquela olhada aqui em CPTS11 na cota do fundo imobiliário, como que está se performando hoje aí. Na data de hoje, a cota está custando R$ 7,19 com um dividend yield aqui nos últimos 12 meses de 12,24%. Um P sobre o VP de 0,83%, o que significa que o fundo está sendo negociado 17% aí abaixo do seu valor patrimonial. Uma liquidez diária de incríveis 14,34 milhões, uma liquidez muito boa para um fundo imobiliário de papel, com uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de menos 2,05%. A gente sabe que CPTS11 nesse ano aí completou 10 anos de carreira aí na bolsa de valor. Vamos dar uma olhada aqui nos pagamentos, na média histórica aqui que o fundo sempre veio aí pagando aí os dividendos. Vamos filtrar aqui os últimos 5 anos para a gente ver aqui como que ficou a média. Então o dividend yield na média dos últimos 5 anos aí ficou em 14,80%, uma coisa muito alta, com o dividendo atual aí nesse último ano de 12,24%. Então, uma coisa interessante que eu quero também aqui passar para vocês, que a cota do fundo imobiliário ela tá tão descontada, mas tão descontada, você que está comprando aí CPTS11 a R$ 7,19, cara, basicamente você está ganhando um desconto muito grande, é como se estivesse recebendo aí uma taxa de IPCA mais 12,01%. Cara, é muita coisa aí para um fundo imobiliário de papel. E a gente sabe que o que? CPTS11, basicamente o problema do CPTS11 é esse cara aqui, ó, carteira de CRIs X custos das compromissadas. Eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível o que é uma compromissada. Eu vou usar o exemplo para vocês, Maria e João. A Maria seria o que? O tomador do crédito. Maria tem um título que vale R$1.000, mas precisa do dinheiro para ontem, ou seja, para agora. O comprador, que seria o João, ele tem R$1.000 e está a fim de ganhar uma renda extra. E como que a operação ela vai se tratar? Maria vende o título para o João a R$1.000 com o compromisso de recomprá-lo a 1.100 daqui 30 dias. A Maria consegue o dinheiro que ela estava precisando aí imediatamente. João recebe um acordo que daqui 30 dias ele garante que vai receber aí os R$1.100 e no final dos 30 dias a Maria paga aqueles 1.100 para recomprar o título que já era dela. João, ele recebe o dinheiro de volta e ainda ganha mais R$100, que seria como uma renda extra, que seria o que? O rendimento dessa operação. Qual seria o resultado dessa operação entre João e Maria? A Maria conseguiu o dinheiro que ela precisava e conseguiu também o título que era dela de volta. João ganhou os R$100 por ter emprestado o dinheiro para Maria. E qual seria a conclusão dessa transação? Que ambos os dois saem ganhando. A Maria teve a liquidez, ou seja, o dinheiro imediato que ela estava precisando e conseguiu recomprar o seu título de volta. E João ganhou uma renda extra por emprestar o seu dinheiro para Maria. Então a Maria também sai na vantagem, por quê? Porque não precisou também recorrer a bancos e pagar o quê? Taxas e juros altos. Vamos só entender, ó. Toda compromissada tem o quê? Um custo. Então aqui a gente vê os custos dessa compromissada e aqui o quê? O ganho de capital, ou seja, a alavancagem que o fundo estava fazendo aí, né? Então a gente percebe que essa estratégia do que emprestar dinheiro mais caro do que o custo estava dando resultado. Então a gente percebe que de junho de 2021 até meados aí de junho de 2022, a gente percebe que essa estratégia aí de emprestar dinheiro mais caro em relação ao custo que eles pagam
Tava dando certo. Só que a partir de julho de 2022, a gente percebe que começou a ter o quê? Ó? A deflação. Então, a inflação começou o quê? A cair. A carteira do CPTS-11 é o quê? Ela é indexada ao quê? A IPCA. Então, por exemplo, é IPCA mais alguma taxa. Então, vamos dizer que o IPCA ele estava aí 10%, mais uma taxa de 6%. O fundo ele estava emprestando dinheiro ao quê? A 16%, com custos dessas compromissadas aí ao quê? IPCA mais 3%. Então, o fundo ele estava pagando aí 10 mais 3, ou seja, o custo dessa compromissada estava sendo o quê? De 13%. Então, ele emprestava dinheiro aí a 16 e pagava 13%. Só que o que acontece? Quando começou a fazer aqui essa deflação, o que aconteceu? A inflação começou a cair. Então, a rentabilidade dessa compromissada já não era mais 10 aqui. Tava, como dizer que estava 5. Então, o fundo ele estava recebendo o quê? 11% em relação a esses empréstimos que ele estava fazendo, só que ele estava tendo que pagar 13%, então estava sendo negativo aqui em 2% ainda. Então, se a gente pegar para ver aqui, na maioria dos meses o fundo ele se performou negativamente. Isso afeta até hoje ainda. Se a gente pegar aqui para ver junho, julho, agosto e setembro, a maioria dos meses é tudo negativo em relação a essas compromissadas aqui que o fundo tem. Vamos para o que interessa, que é quanto a gente já recebeu de proventos aí com as 351 cotas de CPTS-11. A gente está com o valor aplicado dos 29.343. O saldo bruto, que seria o quê? Essa variação que a nossa carteira está sofrendo, estamos com 28.420, com uma variação negativa aí de menos 3,14%. Vamos descer aqui embaixo para a gente ver aqui os fundos imobiliários. Então, a gente tem aqui as 351 cotas. Vamos aqui para a aba proventos para a gente ver. No lugar de proventos, a gente deixa aqui recebidos e futuros, a gente vai filtrar só o ativo que a gente quer ver aqui, no caso, CPTS-11. Então, tá aqui os dividendos que a gente já recebeu aí ao longo aí desde janeiro desse ano. Então, teve um total de R$ 242,85. A gente percebe o que? Teve escalonamento aqui nessa evolução dos nossos proventos. A gente começou recebendo aí 16,25, fevereiro já passou para 22,12, março 24,02, abril 24,96, maio 25,28, junho 25,51. Então percebam que o que sempre teve esse aumento aí da escadinha. Por quê? Porque a gente sempre teve comprando aquela que eu falo, sobrou 10, sobrou 20, sobrou 30 reais na carteira. A gente vai lá e aproveita que essa queda aqui o CPTS-11 teve, a gente vai conseguindo o quê? Aumentar mais a nossa quantidade de cotas. Então perceba que em outubro a gente recebeu R$ 24,41 e provavelmente novembro a gente vai receber um valor maior que em outubro. Por quê? Porque a gente conseguiu comprar o quê? Mais cotas em relação ao mês anterior. Então provavelmente em novembro vai vir um valor maior do que eu tinha aqui em outubro. Se a gente ver aqui pelo gráfico, fica melhor evidenciado que essa escadinha que eu falo dos proventos. Então, a gente começou a subir degrau por degrau. Então cada vez aí os dividendos aí começou a se aumentarem mais. Diga nos comentários quanto que você está recebendo aí com o CPTS-11, se você tem aí ele em carteira. Então a gente teve aí que desembolsar um total aí no preço médio meu que eu tô. A gente percebe que o preço médio meu aí tá em torno aí de R$ 8,51. Se a gente pegar para multiplicar esse valor aqui das 351 cotas vezes 8,51, que é o preço médio nosso, a gente estaria aí com 2,987. Só que hoje a gente tá com 2,523 menos 2,523, a gente tá aí negativo aí em R$ 464 reais, tá? Mesmo assim, se a gente pegar aqui para ver a rentabilidade, que seria o que? Quanto a gente está recebendo aí somado aí a esses dividendos mensais que a gente recebe do CPTS-11, mesmo assim a gente aí tá negativo ainda com esse fundo imobiliário, tá? Mas provavelmente aí com essa queda futuramente aí da taxa Selic, esse cara aqui vai voltar a se performar melhor. Então o que eu vou fazer? Vou aproveitar, comprar aí enquanto ele está nesse preço barato. Então quando for sobrando aí os aportes, a gente, conforme for sobrando aí qualquer querela, qualquer valor na corretora em relação aí aos aportes que for feito, vou começar a aumentar mais aí a minha posição em CPTS-11. Lembra, pessoal, que fundo imobiliário ele não vai te proporcionar aqueles ganhos expressivos de valorização de capital. Qual que é o intuito do fundo imobiliário? É te prover renda passiva
mensalmente. Então todo mês vai pingar aquele valor X na sua conta mediante ao que? A quantidade de cotas que você tem de cada fundo. Então a renda mensal todo mês vai pingar lá na sua conta. Esse que é o intuito aí do fundo imobiliário. E bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Só não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para o YouTube entender aí que cada vez mais esses conteúdos que a gente traz é relevante aí para você. E me diz aí nos comentários, você acha que CPTS11 está pagando aí um valor legal aí pra gente? Lembra que o intuito nosso é o que? Aumentar cada vez mais nossas cotas aí para receber cada vez mais dividendos, o que? Renda mensal que esses fundos imobiliários nos pagam. Então, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e fui!